programa Intimidade com Deus de hoje, nós vamos entrar e mergulhar nessa experiência profunda do amor de Deus. O momento de intimidade é o momento de encontrar-se com Deus e de se abandonar na sua presença. Hoje nós vamos conhecer a vida das irmãs carmelitas aqui em Trindade. Nós vamos caminhar com elas, experimentar a sua vida e descobrir o que toca o coração, o que toca a vida e o que leva essas mulheres a experimentarem essa intimidade profunda com Deus. Vamos comigo e vamos experimentar essa graça que vem de Deus nesse programa. Cada encontro com Deus é sinal de uma graça que transforma a nossa vida, que transforma a nossa história. Cada encontro com Deus é sinal de uma intimidade que vai sendo construída, que vai sendo gestada e nós vamos experimentando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e na nossa história. Hoje nós estamos aqui no Carmelo, Trindade das Carmelitas Descalças, e eu vou ter a graça de poder hoje estar conversando com a irmã Teresa, que tem uma experiência linda de intimidade com Deus, e ela vai estar nos contando esse sinal da graça de Deus na sua vida e na sua história. Irmã Teresa, obrigado por nos acolher, obrigado por nos receber aqui nesse momento, nesse programa que é sinal da graça de Deus na vida das pessoas. É uma alegria toda nossa acolhermos todos que nos procuram e gostam de compartilhar da nossa espiritualidade, da nossa vida no Carmelo. A experiência do Carmelo é sinal de graça hoje para a humanidade. Eu queria que a senhora me dissesse assim, como que surgiu sua vocação, como que a senhora sentiu esse chamado de estar num Carmelo, de permanecer. Para muita gente, quando fala de um Carmelo, fala assim, como que é permanecer fechada, trancada em um lugar, né? Como que surgiu esse desejo, essa vocação? O primeiro chamado é o chamado universal que Deus faz a cada um de nós. E o primeiro chamado não foi para o Carmelo, foi para a vida religiosa. Então eu cresci nesse desejo de ser um dia consagrada ao Senhor como religiosa. Vi o testemunho de muitas religiosas em minha paróquia, jovens, alegres, bonitas, isso me chamava muita atenção. E que doavam sua vida a serviço dos outros. Também tive a possibilidade de estudar com religiosas, as irmãs missionárias capuchinhas em São Luís do Maranhão. E depois, muito cedo, quando saí do Colégio das Irmãs, eu comecei a participar do grupo vocacional da nossa paróquia. E desejei muito conhecer as irmãs que moravam próximo à minha casa, eram irmãs de origem canadense. Essas irmãs me ajudaram muito, depois me levaram a participar do vocacional da Arquidiocese, que ampliou os meus horizontes em termos de carisma, conhecendo outros estilos de vida religiosa. Então, quando saí de São Luís, eu saí por uma congregação de vida ativa. Fui para Recife, eu contactei pela primeira vez com uma carmelita, chamada Irmã Teresa Margarida, de quem eu trago o nome. O Carmelo que eu conheci primeiro foi em Camaragibe, mas na época não existia vaga lá, porque estava um número excedendo. Cada Carmelo tem um número limitado de vaga. Na realidade deste Carmelo, não tinha como entrar. Depois de aspirante, a minha mestra me fez perceber com clareza que era ao Carmelo ao qual eu me identificava mais. Então, tendo essa certeza, eu pedi pela primeira vez o endereço de um Carmelo e me mostraram o Carmelo no Sudeste, em Minas. E comecei uma novena a Santa Teresinha. No 7º dia da novena, recebi a resposta vindo do colégio em que a gente dava assistência das religiosas. Entrando na nossa capela, na aspirantada, minha mestra me acenou com a carta na mão, mostrando que a minha resposta tinha chegado. Para mim foi um momento assim muito forte, uma resposta muito forte de Deus e da intervenção de Santa Teresinha, porque quando eu peguei a carta estava escrito: Irmã Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, o mesmo nome de Santa Teresinha. É a nossa irmã Teresinha que mora conosco aqui, irmã de Dom Antônio, arcebispo emérito de Goiânia. Então, a minha mestra não sabia da minha novena, só Deus. Então, os sinais de Deus são assim, a gente tem que estar
com o ouvido interior, aquela atenção interna às moções do Espírito. E Deus nos fala forte em coisas pequenas. Às vezes queremos grandes acontecimentos, como terremoto na época do Antigo Testamento, terremotos, avalanches, etc. E Deus falou a Elias no sussurrar da brisa, para que a gente esteja sempre em sintonia, em escuta aos sinais de Deus. Os sinais de Deus, eles vão sendo dados, vão sendo manifestados. Agora, irmã, no mundo em que prega-se tanto a liberdade, que as pessoas precisam viver uma liberdade, que elas precisam buscar o seu espaço, aí de repente a senhora faz uma opção de estar no Carmelo, de ficar, assim por dizer, trancada o tempo inteiro. Nós estamos falando aqui com uma grade que nos separa, né? Qual o sentido da clausura? Porque tem muita gente que muitas vezes não sabe, né? Será que elas ficam fazendo ali dentro, trancado o dia inteiro? Qual que é o sentido da clausura para a senhora no mundo hoje que grita por liberdade? A clausura no mundo de hoje, eu penso que é um sinal de presença de Deus. E tem gente que vem aqui e fica como, por que vocês ficam aí? Um dia teve uma senhora que ficou chorando porque disse que olhou o tamanho do cadeado. Aí eu disse, olha, mas o cadeado, ele está do lado de dentro. Nós é que podemos abrir e fechar, nós não estamos forçadas aqui. E pelo contrário, no Carmelo, ninguém fica forçado. Se alguém vem motivado por um subterfúgio, por uma fuga, essa pessoa não vai se sentir bem do lado de dentro e vai pedir para ir embora, como já aconteceu com muitas. Nós damos sempre a possibilidade de fazerem a experiência de 3 meses conosco, participando da nossa vida desde que amanhecemos. Já teve candidata que experimentou apenas 7 dias, no 7º dia pediu para ir embora. Teve candidata que pediu no 10º dia, que estava morrendo de saudade da família e foi embora. Então, se não for motivado por Deus mesmo, o Carmelo não tem nada a oferecer. Essa clausura, ela proporciona uma maior intimidade com Deus? Sim. Essa parte delimitada que nós chamamos de clausura, ela nos oferece um ambiente que favorece o silêncio e uma intimidade maior com Deus, estarmos na presença de Deus, estarmos numa atitude de escuta. Por isso que é delimitado. O mundo hoje é um mundo muito barulhento. As pessoas têm dificuldade em silenciar. Às vezes, entre nós, a gente diz, nossa, as irmãs estão quebrando o silêncio, porque a casa é uma estrutura quadrada. Então, qualquer barulhinho repercute na casa toda. E as pessoas chegam aqui no meio daquele alvoroço, a gente escuta, nossa, que barulhado. Aí eles dizem que estão experimentando um silêncio tão grande, algo que toca profundamente eles quando transpõe o limiar do Carmelo. Deus fala do jeito que quer. A gente escuta barulho e o povo faz uma experiência diferente. Então, é desconcertante. A senhora se sente presa, por exemplo? A senhora se sente presa, que às vezes a comunicação com o mundo, embora a gente possa estar conversando, como que é a vida assim das irmãs? Vocês têm contato com a internet, com jornais? Porque as pessoas muitas vezes imaginam, elas ficam trancadas o dia inteiro, o que elas estão fazendo lá? Explica pra gente assim, como que é a rotina do mosteiro? O que vocês fazem aqui durante o dia? Como que é as atividades das irmãs? Quais são os trabalhos? Porque são nesses momentos que se cria uma intimidade também profunda com Deus. O nosso cotidiano começa às 5 horas da manhã com o despertar. 5h20 nós estamos no coro para rezar as primeiras horas do ofício divino, que é laudes. Depois de laudes, nós temos uma hora de meditação pessoal. Depois da meditação vem em seguida a Santa Missa. Nós estamos em fase experimental rezando Tessia antes da missa. Faz pouco tempo que começamos a rezar Tessia antes da missa. Depois da missa, nós temos 10 minutos de ação de graça e o café. Depois do café,
as atividades que são mais ou menos depois de 8h30 até 11 horas, quando nos encontramos novamente no coro para rezar a segunda das horas menores do ofício divino, que é sexta. E 11h30 nós estamos no refeitório almoçando. Durante a refeição tem sempre uma irmã escalada para fazer uma leitura espiritual para alimentar a vida espiritual da comunidade. Então ali nós lemos às vezes o L'Osservatore Romano, que é o jornal oficial do Vaticano, que dá as notícias das viagens do Papa, a caminhada dele. Se tem alguma carta circular da nossa ordem, do Padre Geral e tudo mais, é lido no refeitório. Ainda falando dessas notícias, nós recebemos algumas assinaturas de algumas revistas como Família Cristã e outras coisas. As pessoas, os padres mesmos partilham conosco, ou no locutório, então o padre partilha na missa. Então a senhora está me dizendo que tem todo esse contato também. Embora estejam aqui, o mundo ele não é deixado, né? O mundo ele ainda é acolhido de uma outra forma, através dessas orações, através desse cotidiano, através do trabalho também. Sim. A gente sempre está ocupada com algum trabalho de mão, os trabalhos manuais, pintura, bordado, que fazem parte da nossa rotina. Então assim é o nosso dia, uma vida simples que já levou muitas santas aos altares muito cedo. Simplicidade, fidelidade nas coisas simples, fazendo tudo com amor. Então faz com que a gente alce voo às montanhas mais altas. É bonito perceber isso, né? A oração, o trabalho vai permeando todo dia e vai dando, né, o caminhar do Carmelo. Uma curiosidade, as pessoas sempre perguntam assim, carmelitas descalças, e eu estou vendo que a senhora está calçada. Até de meia. Por que carmelitas descalças? Né? Da onde vem isso? De onde surge isso? Isso faz parte da espiritualidade do Carmelo, das próprias carmelitas? O termo a gente nem usa mais na nossa ordem por causa da confusão que dá. Quem estuda um pouco de história vai ver que na Idade Média o termo descalceis era um termo de reforma. As ordens que foram reformadas eram chamadas descalças. Então é um termo apenas que vem da Idade Média, não tem muita repercussão. Para eles, na Idade Média, eles se entendiam perfeitamente, com mais facilidade do que nós hoje. Agora, quantos anos de Carmelo já, irmã? Quantos anos? 22 de Carmelo, 24 de vida religiosa. Eu quero te agradecer por nos ter acolhido hoje aqui, irmã Teresa, por ter deixado um pouco desse tempo seu, mudando toda a rotina para estar aqui, falando conosco. E queria pedir para que a senhora pudesse deixar, nesse mundo tão corrido, nesse mundo onde as pessoas estão tão angustiadas, nesse mundo cheio de depressão, nesse mundo onde as pessoas estão perdendo essa possibilidade de ter uma intimidade maior. Aquilo que a senhora dizia, às vezes nós estamos tão ocupados com as redes sociais, que nós já não temos mais tempo para o outro, já não temos mais tempo para nós, já não temos mais tempo para ninguém. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, falando aquilo que vem no seu coração, aquilo que pode ser colocado como sinal de intimidade profunda com esse Deus. O nosso Papa Francisco tem falado muito desse encontro interpessoal com o Senhor. O Papa anteriores, João Paulo II e Bento XVI, falavam: Jesus Cristo não nos tira nada e nos concede tudo. Então, jovens, procurai o Senhor Jesus, que nos dá uma proposta de vida. O mundo não tem oferecido uma proposta de vida para os jovens no mundo de hoje.